Graça e paz, queridos. Vamos orar mais uma vez, pedindo por esse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, totalmente dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor nas nossas vidas, precisamos do Teu cuidado, do Teu agir, do Teu mover. Me coloco diante de Ti agora, Senhor. Usa, Senhor, usa o Teu servo, Pai. Não por uma palavra minha, mas uma palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, usa, Pai. Me usa da forma que o Senhor quiser, da forma como o Senhor desejar, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, segunda-feira pela manhã, semana passada, na verdade, o Lucas tinha pedido para mim: Vitor, você pode levar a palavra na próxima quarta-feira? Eu digo, posso sim. E aí, ocorreu todo final de semana com o pastor Geraldo aqui, tantas coisas que o Senhor revelou a mim também, tenho certeza que revelou e mostrou para cada um de nós muitas coisas. Foi muito abençoado o final de semana. E aí na segunda-feira eu mandei uma mensagem para ele, né? E aí, Lucas, está confirmado? Você quer que eu leve a palavra? Eu posso levar, não tem problema. Ele disse: não, meu irmão, é contigo que eu estou crendo que Deus vai te usar nesses dias. Então tá bom. E Deus me mostrou uma palavra ainda na segunda-feira pela manhã. Eu quero compartilhar dois textos da palavra com os irmãos. O primeiro deles está em Atos, capítulo 2. Aliás, todos os dois estão em Atos, né? Momentos um pouco distintos aí do início da igreja em Atos, mas os dois estão no livro de Atos. O nome que eu coloquei para essa palavra é o valor da comunhão. E Deus tem mexido comigo há já um bom tempo, já provavelmente em cerca de um ano e meio, e que há um ano e meio mais ou menos, para trás um pouco, eu, por algumas razões, me afastei da comunhão, e isso foi realmente muito danoso na minha vida. Aconteceu muitas coisas que realmente eu precisava voltar para a comunhão. E Deus me deu essa palavra essa semana. Eu queria ler esses dois textos inicialmente. Atos 2, vamos ler a partir do versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse primeiro texto, ele está no contexto aí 50 dias após a Páscoa, né, o dia de Pentecostes, e a morte e ressurreição de Jesus está ali na Páscoa, né? Então, 40 dias Jesus ainda esteve na terra, né? E quando ele ascendeu aos céus, 10 dias depois já era Pentecostes, né? Então, nesse texto, em Pentecostes tem a descida do Espírito Santo, e aí
os discípulos, né, começam a falar em línguas. Todos os que estavam em Jerusalém escutam de acordo com a sua língua, né? E alguns começam a criticar, vão dizer assim: olha, esses aí estão bêbados, estão com, né, estão com mosto, né, que fala a palavra. E Pedro se levanta e diz: não, eles não estão. Tem até alguns textos que eu peguei do livro do capítulo 2, diz assim, né, lá na parte onde Pedro se levanta, né, e versículo 17 do capítulo 2, ele vai dizer assim: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. No versículo 38, depois do discurso de Pedro, ele vai pronunciar aquele texto bastante conhecido nosso, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. E a palavra nos mostra que naquele dia do discurso de Pedro, quase 3.000 almas foram salvas, quase 3.000 almas receberam de Jesus. E na verdade, ali logo após o versículo 41 é o texto que nós lemos, Atos 2, 42 a 47, que retrata o início ali da igreja em Atos dos Apóstolos. Ponto. Vamos para o segundo texto, Atos capítulo 20, versículo do 7 ao 12. Vamos voltar daqui a pouco para Atos 2. Se você pode, na sua Bíblia, coloca aquela fitinha, né? Ou enfim, às vezes você está no celular, né? Então coloca aí, mas para você lembrar, já vamos voltar lá em Atos 2. Vamos lá em Atos 20. Vou puxar aqui a fitinha da minha Bíblia. 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão, comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Esse aí já está um pouco mais à frente, né? Já é a terceira viagem missionária de Paulo, já está mais para frente, né? Aí esse é o capítulo 20, na verdade, ele vai tratando de várias viagens de Paulo, assim, repetidamente. E uma das viagens, que ele inclusive ia ficar pouco tempo na cidade de Troade, é o contexto desse trecho que nós lemos, né? Atos 27 retrata uma festa espiritual programada para aquele dia, a ceia do Senhor. Havia alegria, expectativa naquele local, porque Paulo iria falar, Paulo ia ficar pouco tempo, então provavelmente o texto nos fala que Paulo ia sair ao amanhecer. Então Paulo alargou a sua palavra até fala aqui na palavra até a alvorada, e estava lá falando. Ponto. Então, nesses dois textos, eu queria comentar um pouquinho, como eu disse, o que eu gostaria de falar hoje, que Deus mostrou ao meu coração, sobre o valor da comunhão. Esses dois textos tratam sobre comunhão. Esses dois textos tratam sobre o estar junto. E aí eu fui pegar um pouquinho sobre esse título que digo, gente,
o valor da comunhão, mas Deus, mas o que o Senhor quer que eu fale com esse título? E eu lembrei, para quem não sabe, eu sou professor de contabilidade, e uma das disciplinas que eu dou é sobre formação de preços. E a primeira aula, eu já começo a primeira aula, tá vendo? Essa primeira aula eu começo falando sobre a diferença entre valor e preço. Então, qual que é a diferença entre valor e preço? E eu achei que seria interessante falar sobre isso. Preço é aquilo que você paga, é aquilo que está estampado. Então você vai numa determinada loja, vai comprar uma camiseta, está lá estampado, R$40, R$30. É o que está estampado e que você está ciente do quanto que você vai ter que desembolsar para poder comprar aquele produto. Perfeito? Ok? Então você vai, eu quero comprar um computador. Qual que é o preço desse computador? Ele é R$2.000. É o preço que você vai ter que pagar e você está ciente. Essa palavra é bacana. Você está ciente do quanto você vai ter que pagar por aquele produto. E aí, o valor, ele é diferente. O valor, ele varia, ele é mutável. Do quanto que algo ele é valoroso para mim, ele é diferente do quanto que é valoroso para o pastor Claudilei. Vou colocar o exemplo novamente do computador. O meu computador, ele tem muitas coisas referentes ao meu trabalho. Se, por exemplo, eu faço uma comparação com alguém que tem um computador lá só para, sei lá, para algum jogo, alguma coisa do tipo, só para alguma diversão, o valor que aquele computador tem para mim é diferente do valor que tem para aquela outra pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os benefícios advindos daquele computador é diferente para mim e para outra pessoa. E aí chega onde que eu gostaria de comentar sobre a questão da comunhão, a questão do valor da comunhão. Não é o preço da comunhão, é o valor da comunhão. O preço nós sabemos, o preço nós já sabemos. Às vezes a gente pensa, poxa, comunhão é aquela coisa gostosa, né? Aquela coisa maravilhosa, a gente louva, a gente canta, a gente ora junto, a gente se abraça. Mas a comunhão, ela vai além disso. E todos nós estamos cientes disso. Quer saber? Vamos lá, lembra da palavra ciente. Lembra da palavra ciente. Eu fui listando alguns exemplos, inclusive alguns exemplos bíblicos que nos ajudam a perceber isso que eu estou comentando. Por exemplo, quando a gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles conheciam o preço, eles estavam cientes do preço, o preço inclusive estava estampado que eles poderiam morrer. Eles assim, eu vou para a fornalha. Qual que é o fim certo? O fim, racionalmente falando, qual que era o fim certo? Era morrer. Eles iam lá para dentro e ia morrer. Eles estavam dispostos a morrer. Eles já estavam cientes do que poderia acontecer. Outro exemplo, Daniel, na cova dos leões. Nós podemos citar inclusive o próprio exemplo de Jesus. Ele estava ciente do preço que deveria ser pago. Quando nós falamos de comunhão, e aí vou fazer mais uma pausa para poder voltar ao texto. Quando nós falamos de comunhão, nós sabemos e temos a ciência do preço que é para estar em comunhão. E também sabemos qual que é o valor. E o valor, agora eu quero falar em benefícios. Nós
pagamos o preço para estar em comunhão, estamos cientes disso e vamos desfrutar dos benefícios, dos valores para poder estarmos juntos. Quando estamos juntos, quando estamos na comunhão dos irmãos. E aí, vou fazer mais uma pausa para irmos lá para o texto, tá certo? Eu quero comentar com os irmãos, dentro do texto lá, dos dois textos que nós lemos. Eu relacionei aqui 10 aspectos relacionados a esses dois textos, ou 10 benefícios da comunhão. 10 benefícios da comunhão. E 9 que são importantes, e o último, do qual depende todos os outros. O 10º, ele depende de todo, todos os outros dependem dele. Se não existir esse 10º ponto, que a gente vai falar já já, não tem como a gente pensar em comunhão verdadeira, pensar em comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja, o estar junto. Quando nós estamos aqui em comunhão juntos, né, vamos falar de 9 pontos, e o último é realmente essencial e primordial para que realmente haja uma comunhão verdadeira. Então vamos ao texto. O primeiro ponto que eu queria falar é que na comunhão existe conselho, sabedoria e instrução. Volta lá comigo em Atos 2, né? Em Atos 2, a gente vai rodar aí pelos dois textos agora, né? Em Atos 2, no versículo 42 e 43, vai falar lá, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. No texto lá de Atos 20, a gente vai ver que também Paulo estava ali para instruir, para trazer sabedoria, para trazer conselho, para trazer ensinamento sobre a igreja ali naquela cidade. Então, quando a gente pensa em comunhão, precisa haver instrução. Tem conselho, tem sabedoria. E isso é muito característico quando a gente pensa na nossa vontade. Quando a gente pensa naquilo que eu quero fazer e eu faço de todas as formas, precipitadamente, e não ouço conselho, não ouço instrução, não preciso dizer o que vai acontecer, vai dar errado, né? Não preciso dizer que vai dar errado. E quando nós estamos em comunhão, a gente aprende. Nós temos os nossos pais em casa, nós temos os nossos pastores, nós temos os nossos líderes, nós temos pessoas próximas a nós que estão ali instruídas, e a comunhão proporciona isso. Ponto. Coloquei alguns, né? Eu lembro do texto lá, eu gosto muito desse texto, mas assim, é um texto trágico na verdade, mas é um texto que mostra exatamente o que não se deve fazer. Que eu lembro lá do texto de 1 Reis 12, quando o o Roboão lá, né, o rei, ele foi assumir ao trono, e aí o povo chegou diante dele e disse assim: é o seguinte, seu pai foi muito duro conosco, foi assim, realmente muito pesado. E aí ele vai lá, ouve o conselho dos anciãos e diz: olha, trate bem ao povo, cuide bem do povo, né? Seja compassivo, seja amoroso, seja cuidadoso. Aí ele foi lá, ouviu o conselho dos amiguinhos dele. Não, que negócio de ser amiguinho do povo, ser cuidadoso com o povo, não. Faz o seguinte, seja mais duro do que foi o seu pai. E aí ele ouviu o conselho, e a gente já sabe o que aconteceu na história do reino de Israel, né? Então, o quanto que é importante no nosso meio existir conselho, sabedoria, né? Existir pessoas que estão ali para nos ajudar e aconselhar, tá bom? Segundo ponto, lembrei, o texto de Provérbios 19, 20, vai dizer assim: ouve o conselho
e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Segundo ponto, não existe, na comunhão existem milagres e maravilhas. Vai lá em Atos 2, 43, a gente vai ver que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E como nós vimos esses dias, quantos sinais que aconteceu aqui, né? Mas aconteceu foi muita coisa. Na comunhão existem sinais, existem maravilhas, existem milagres, existe bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Ok? Vamos andar um pouco, vamos lá. Uma coisa que eu fiquei pensando é que no texto de Atos 20, eu fico imaginando com a minha mente um pouco fértil, né? Pensando um pouco, né? O texto fala que Paulo estava pregando no cenáculo e tinha um jovem lá na janela, e Paulo começou a demorar muito, né? Acho que começou a ficar muito tarde, ele caiu no sono, né? Ele começou a ficar com sono, e aí ele cochilou lá e caiu no terceiro andar. E às vezes eu fico pensando, sabe? Como seria a reação normal quando as pessoas desceram para olhar o rapaz? Normal, qual seria a reação? Chama o médico, pelo amor de Deus, corre, traz o médico aqui, pelo amor de Deus, cadê? Chama a ambulância, vem, não tinha carro, mas vamos ver quem pode ajudar aqui, corre aqui. É isso que está aqui na Bíblia, está dizendo isso? Não tem isso aqui na Bíblia, pelo menos eu não consigo ver dessa forma. A palavra fala que Paulo chegou, abraçou, o menino ficou curado, e aconteceu o que depois? O clima ficou muito pesado aqui, tá certo, gente? O menino aqui se esborrachou aqui no chão, o menino ficou pesado demais. Vamos cancelar aqui a palavra aqui, cancela aqui, porque está muito ruim o clima. Foi isso que aconteceu? Também não foi isso que aconteceu. O que Paulo fez? Puxa lá para Atos 20. Vamos lá, a gente está em Atos 2, vamos voltar lá para Atos 20. Vamos ver o que aconteceu lá em Atos 20. O que aconteceu? E subindo, partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Nossa, Paulo ainda voltou para falar: está tudo bem, o menino está curado, vamos continuar, vamos palavra, vamos orar, vamos comer junto, vamos estar junto, comunhão, vamos continuar, segue o rumo. Percebam que, primeiro, não foi uma atitude normal, mas Paulo, movido e cheio do Espírito Santo, foi lá, o rapaz ficou curado e voltamos à comunhão. Vamos ao terceiro ponto. Já vimos que existem milagres, existe conselho. Terceiro ponto, na comunhão existe unidade. Atos 2, 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Temos falado muito sobre unidade, né? O quanto que é importante nós estarmos em unidade. Quarto ponto, na comunhão existe cuidado, existe proteção, suporte. Atos 2, 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Essa é a palavra que eu queria nesse texto: suportando uns aos outros. Eu gosto sempre de lembrar, né? Suportando uns aos outros,
não é aquela reação de dizer assim, eu não suporto o fulano de tal, você é muito, né, não suporto você, não tem nada a ver com isso. Suportando é o fato de dar suporte, de dar apoio, de cuidado, de proteção, de ajuda, de estar próximo. E aí a gente começa a perceber que isso aqui é bênção da comunhão. São valores da comunhão, estamos falando sobre valores da comunhão, sobre benefícios da comunhão, sobre o que é importante na comunhão, sobre o quanto que é bom estar em comunhão. Mas a gente não pode deixar de lado também o preço, tá certo, gente? Porque no nosso meio existem pessoas que estão com dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade de saúde, problemas espirituais, problemas de casamento, problema com filhos, problema X, problema Y. E aí você começa a perceber, nossa, esse trem está difícil, né? Esse trem vai ser complicado, né? Esse trem vai ser complicado, gente. Daqui a pouco eu começo a ser chamado para ir na prisão, né, para orar pelos prisioneiros. Eu começo a ser chamado para ir no hospital para orar pelos enfermos. A gente começa a entender que o preço, nós sabemos. Olha o preço aí, gente. Olha o preço aí, olha o preço. Vamos lá, ó. Então falamos sobre 4 pontos até agora, né? Então, ó, na comunhão existe conselho, sabedoria e instrução. Segundo ponto, na comunhão existem milagres, maravilhas. Na comunhão existe unidade, na comunhão existe cuidado. Quinto ponto, na comunhão existe partir do pão. Atos 2, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. 46, perseveravam unânimes todos os dias, no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então agora nós temos o partir do pão. O partir do pão ele está atrelado totalmente à questão da ceia, né? Mas quando que nós rememoramos, trazemos à memória o sacrifício de Jesus? Quando que a gente lembra isso? Sinceramente, eu acredito que isso deve estar em nós todos os dias. Todos os dias precisamos lembrar do sacrifício de Jesus. E aí quando eu penso em partir do pão, eu também gosto de colocar o quanto que é importante a gente estar junto também ao redor da mesa. O quanto que é importante a gente estar junto também naquele momento que a gente pode de maneira até mais informal conhecer, estar próximo, conhecer as dificuldades do irmão, cuidar um do outro. E isso faz parte da comunhão. O partir do pão faz parte da comunhão. Ponto 6. Na comunhão existe alegria. Versículo 46 aí, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não tem comunhão, senão na comunhão existe alegria. E é uma alegria, gente, que ela não é passageira, ela é uma alegria permanente. A gente pode pensar da seguinte forma: mas eu tenho uma alegria lá fora. Mas é uma alegria passageira, é uma alegria que ela não dura. Salmo 133, 1, aquele versículo bastante conhecido, né? Diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ou lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, na comunhão existe alegria. Ponto 7. Na comunhão existe oração e palavra. No versículo 42 vai falar da oração. E lá em Atos 27 também vai falar que Paulo estava ministrando, né, aos irmãos. 27, diz Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Paulo estava lá com palavra.
Uma coisa que eu fui ministrado esses dias sobre a questão da palavra é o quanto que a instrução que a gente recebe da palavra, ela é importante. A gente conhecer a palavra, a gente conhecer a Bíblia, sabe? A gente tem, pelo menos eu tenho vivido momentos assim, que assim, eu tenho ficado, nossa, feliz por demais. Nossa, eu estou assim, radiante, porque a escola bíblica, a gente lembra de tantas coisas, o estar junto, a gente está no culto domingo à noite, a gente está nos cultos, a gente está sendo alimentado pela palavra. Tem até um exemplo, eu estava escutando esses dias uma pregação, o pastor estava dizendo assim, que assim, a gente, é tão importante a palavra, né? Para determinada situação eu estava falando sobre Abraão, e aí que Abraão teve que levar seu filho para ser sacrificado, mas não era o motivo da minha palavra, né? E aí eu passei direto, e aí quando eu terminei a palavra, uma pessoa levantou a mão assim e disse assim, mas pastor, e o rapaz foi morto? Aí ele parou, pensou assim, gente, a pessoa não conhece a história, acho que a pessoa não leu, né? A pessoa não conhece a Bíblia, o fato de conhecer, de ser instruído, de ser realmente instruído na palavra, de conhecer, como que a gente aprende aqui com as crianças já sabem quanto que é importante ser instruído na palavra, e isso faz parte da comunhão, né? Então vamos lá. Então, oração em palavra, ponto 7, né? O benefício da comunhão. Na comunhão existe louvor e gratidão. Atos 2:47 vai falar para nós, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de salvar. Então, na comunhão existe louvor e gratidão. Na comunhão existe louvor e gratidão. Ponto 9. Na comunhão existe restauração, renovo e recomeço. Vamos lá em Atos 20 novamente. Vamos de novo. Se você não deixou o seu dedo aí, volta lá em Atos 20. Coloque em Atos 20 lá. Na comunhão existe restauração, renovo e recomeço. Quando a gente vê que Paulo desceu para abraçar e trazer cura sobre aquele jovem, nós vemos ali um recomeço, vemos uma restauração, uma cura, um milagre, né? E uma das coisas que Deus tem mexido bastante comigo, quanto que é importante estar na comunhão, é que ali na comunhão nós temos discípulos, irmãos. A comunhão, ela é feita de família. Nós estamos falando de família, e na comunhão nós estamos para cuidar um do outro. E ali, gente, vai chegar gente com problema X, com problema Y, vai chegar gente com problema de saúde, porque aconteceu isso com meu pai, que aconteceu isso com a minha mãe, porque eu estou com problema financeiro em casa, porque está faltando isso, porque vai acontecer de tudo. E nós cremos no agir de Deus, nós cremos na bênção, na cura, na misericórdia, na restauração de Deus. Agora Deus quer usar cada um de nós para ser instrumento nessa restauração. Então, eu creio muito, precisamos realmente viver isso, de que para que sejamos realmente instrumento de Deus na vida dos irmãos. E como eu disse para vocês, o último ponto, todos os outros benefícios da comunhão que nós comentamos, e aí eu só relembrando, né? Todos os benefícios da comunhão.
Na comunhão existe conselho, sabedoria, instrução. Na comunhão existe milagre, na comunhão existe unidade, na comunhão existe cuidado, na comunhão existe partir do pão, na comunhão existe alegria, oração e palavra, louvor e gratidão, restauração, renovo e recomeço. E o último ponto, que todos os outros dependem dele, todos os outros pontos dependem dele. Na comunhão existe a presença de Deus. Na comunhão existe a glória de Deus, existe o Senhor no nosso meio. É o Senhor que promove a bênção, é o Senhor que traz cura, que traz restauração, que traz renovo, que traz oração, que traz palavra, que traz conselho, que traz instrução, que traz alegria, que renova a nossa alegria. É o Senhor no nosso meio que faz tudo isso. E aí, João 14, 23, vai falar o seguinte: Jesus respondeu, disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. Sem presença de Deus em nosso meio, o estar junto não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Olha a palavra valor de novo. Olha a palavra valor de novo. Estamos falando sobre o valor da comunhão, sobre os benefícios da comunhão, sobre o quanto é importante estarmos em comunhão. Os valores da comunhão que nós comentamos, os benefícios da comunhão, se não tiver esse 10º ponto, não serve para nada, né? Sem presença de Deus, o estar juntos é vão. Só existe vida plena, abundante, quando estamos realmente em Cristo. É a presença de Jesus que promove a bênção no nosso meio. A presença de Jesus em nosso meio transforma a tristeza em alegria, as trevas em luz, a dor em esperança. E uma coisa que eu queria, partindo já para o fechamento daquilo que eu gostaria de comentar hoje, é o quanto que nós precisamos valorizar a comunhão. O preço, nós sabemos, está estampado. Todos nós aqui sabemos qual que é o preço. Quando eu lembro, por exemplo, da vida de Jonas, né, quando ele recebe a missão de ir a Nínive, e ele vai por outro caminho, é porque ele sabia o preço. Ele sabia, por isso ele sabia qual que era, sabia, mas ele não estava naquele momento disposto a pagar. Essa é a questão. Nós sabemos o preço de estar em comunhão, nós sabemos o preço de estarmos juntos, né? Às vezes o preço é tão pequenininho, às vezes, né? Às vezes o preço é até pequenininho. Nossa, vou no culto da quarta-feira à noite, não. Na sexta noite, não, eu vou só no domingo à noite. Preço muito pequeno, né? Esse preço é muito pequenininho, né? Vou só no domingo à noite, né? Mas assim, eu não estou disposto a sair de casa na quarta noite, na sexta noite, domingo de manhã, domingo à noite. Sabemos o preço. Esse preço é pequeno. Podemos aumentar o preço, né? Vamos aumentar o preço? Vamos aumentar? Quando a gente começa a falar em cuidado, quando a gente começa a falar em amar o outro, em estar próximo, em conhecer a dificuldade um do outro, de receber o irmão na minha casa. Não, receber o irmão da minha casa? Não, misericórdia. Não, minha casa é muito pequenininha. Quando a gente fala em partir do pão, querido, a gente pode convidar o irmão para tomar um café em casa, só um café. É estar junto, para que a gente possa estar próximo, cuidar um do outro, ser aconselhado, orar junto, crescer junto, instrução, estar próximo. O valor da comunhão. A palavra que Deus me deu foi essa. Precisamos valorizar a comunhão, precisamos valorizar o estar juntos, e Deus, em sua perfeita soberania e vontade, libera a bênção sobre nós. A presença de Deus em nós e em nosso meio vai promover. A presença de Deus
Quando nós estamos realmente tomados pelo Espírito do Senhor, estamos cheios do Espírito, aqui, meu filho, vai acontecer conselho, vai ter sabedoria, vai ter palavra de bênção, vai ter milagre, vai ter unidade, vai ter cuidado, vai ter partir do pão juntos, vai ter alegria, vai ter oração, vai ter louvor, gratidão, restauração, renovo, recomeço, vai ter tudo isso no nosso meio. Mas se não tiver a presença de Deus, até o estar juntos, a gente vai começar a discutir por coisa banal, né? Até estava pensando, né? Quando tem presença de Deus, a gente discute até de futebol, de política, a gente discute se o fulano errou, se o fulano acertou, se fez isso errado, se é político A, político B, se é time A, B, C, D, seja lá qual for. É muito pouco para a gente, isso aí é muito pouco para a gente estar junto, é muito pouco, não tem valor nenhum. O que é importante no nosso meio é a presença de Deus, é a presença no nosso meio, promovendo tudo isso que nós comentamos na comunhão dos santos no nosso meio. E eu queria fechar com o texto de João 13, 34 e 35, texto muito conhecido nosso também. Eu queria fechar com ele. Confesso que não vi nem o tempo, não sei quanto tempo, se foi muito pouco, se foi muito, não faço a menor ideia, mas se o pastor está dizendo que foi excelente, então tá. Então vamos lá, João 13, 34 e 35 para a gente fechar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Na comunhão existe a presença de Deus. Se Deus é amor, isso logo, fazendo aí o fechamento, logo na comunhão existe amor, existe realmente Deus agindo no nosso meio, realmente promovendo mudanças, cuidado, proteção no nosso meio. A minha oração é para que nós, a cada dia, enquanto igreja, realmente vivamos essa palavra de estar junto, que eu creio que quando estamos juntos, nós vamos crescer juntos, e o seu problema, ele vai ser o problema de todos nós, a sua dificuldade vai ser o problema da família espiritual, e nós vamos orar, vamos ter gratidão, nós vamos ver cura, não porque eu posso curar, mas porque o Senhor está presente no nosso meio, e o Senhor vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer renovo a cada um de nós. Amém, queridos? Amém. Recebe essa palavra? Amém. Vamos orar junto? Posso orar junto? Posso orar por essa palavra? Amém. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é bom para conosco, porque o Senhor cuida das nossas vidas. Que essa palavra que é tua, Senhor, essa palavra que é do Senhor, que ela penetre nos nossos corações, e que sejamos realmente praticantes, possamos ser realmente família, e possamos cuidar uns dos outros, estar próximo, orar uns pelos outros, e na comunhão louvar o teu nome, agradecer o teu nome, e a tua presença nesse local, a tua presença no nosso meio, não só nesse local, mas em qualquer lugar onde estivermos reunidos no teu nome, o Senhor vai fazer maravilhas. Cremos no teu poder, cremos no teu agir sobre nós, somos totalmente dependentes do Senhor, dependentes do teu agir nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.